Imagine acordar numa cidade que depende do mundo inteiro para sobreviver. O sol nasce sobre o mar da Bahia. O porto começa a se mover lentamente, mas algo está errado. Salvador, nos anos 1600, costuma ser barulhenta, cheia de vozes, passos, vendedores, madeira rangendo, ordens sendo gritadas no cais. Hoje não. As portas demoram a abrir. As ruas estão mais vazias do que deveriam. Quando alguém aparece, anda rápido, olhando para os lados, como se o perigo estivesse espalhado no ar. E está. Não há guerra. Não há invasão. Não há canhões apontados para a cidade. Mesmo assim, pessoas estão morrendo. No começo, ninguém entende. Um homem cai com febre depois de descarregar um navio. Dizem que é cansaço. Depois, uma criança deixa de levantar da cama. Em seguida, alguém forte demais para adoecer simplesmente não consegue mais ficar de pé. Em poucos dias, fica claro que isso não é coincidência. Alguma coisa entrou em Salvador. Algo que não faz barulho, não pede licença e não se vê chegando. E isso é o que torna tudo mais grave. Porque Salvador, no século XVII, não é uma cidade qualquer. É a capital do Brasil colonial. É o principal porto português na América. Tudo passa por aqui. Navios da Europa, navios da África, mercadorias, ordens, soldados, missionários, africanos escravizados. Salvador foi construída para receber o mundo. E ao receber o mundo, acabou recebendo também aquilo que não sabia controlar. O que a cidade começa a viver não é um problema isolado, desses que aparecem e desaparecem rapidamente. É uma crise que atinge o coração do sistema colonial. Quanto mais Salvador cresce, mais vulnerável ela se torna. A mesma conexão que traz riqueza também traz risco. A mesma circulação que sustenta o poder também abre caminho para o colapso. Para entender por que Salvador foi tão atingida, é preciso olhar para como essa cidade funcionava no dia a dia. Ela era feita de movimento constante, de contato direto, de proximidade. Na cidade alta ficavam o poder, a administração, as grandes igrejas, as casas mais sólidas. Na cidade baixa, o porto, o comércio, os armazéns, o trabalho pesado. Todos os dias, pessoas subiam e desciam ladeiras carregando mercadorias, notícias e expectativas. A economia do açúcar girava o recôncavo, enriquecia comerciantes e sustentava o império. Havia confiança no futuro. Havia a sensação de que Salvador era indispensável. Mas havia também aglomeração, falta de saneamento, água compartilhada, casas apertadas, corpos exaustos pelo trabalho constante. Um ambiente perfeito para a propagação de doenças. O problema não nasce em Salvador. Ele chega de longe, viajando junto com pessoas, rotas e navios. No século XVII, ninguém entende como isso acontece. Não se fala em contágio como falamos hoje. Fala-se em ar contaminado, em miasmas, em castigo divino, em influências invisíveis. Enquanto se discute a causa, a doença se espalha. O porto continua funcionando porque o mundo colonial não sabe parar. Parar significa prejuízo, e prejuízo significa desordem. Navios continuam chegando. Pessoas continuam circulando. Quando os sinais se tornam impossíveis de ignorar, a cidade já está tomada. A doença aparece em diferentes pontos ao mesmo tempo. Casas se fecham. O contato vira ameaça. O outro vira risco. A morte deixa de ser exceção e passa a fazer parte da rotina. Os enterramentos aumentam. Em alguns casos, o ritual dá lugar à pressa. O medo de tocar o corpo vence o respeito antigo pelos mortos. Oficinas fecham por falta de trabalhadores. O comércio desacelera. A fome começa a rondar os mais pobres. Salvador, construída para o encontro, começa a aprender o isolamento, mas sem saber como praticá-lo de verdade. As tentativas de reação revelam os limites da época. Médicos recorrem a sangrias,
purgações, receitas contraditórias. Alguns fecham casas para evitar o mau ar. Outros queimam ervas e espalham fumaça acreditando purificar o ambiente. Procissões se intensificam. A fé oferece conforto, mas também cria aglomerações que alimentam a própria tragédia. No meio da confusão, os laços sociais se enfraquecem. Vizinhos desconfiam uns dos outros. Famílias se separam. Doentes são escondidos para evitar isolamento forçado. Suspeitos são denunciados por medo ou desespero. E quando o medo cresce, ele procura culpados: estrangeiros, africanos recém-chegados, curandeiros, mulheres acusadas de práticas proibidas. Minorias se tornam alvos fáceis. A epidemia não cria o preconceito, mas oferece um pretexto para que ele se manifeste com força. Ao mesmo tempo, há quem fique, quem cuide, quem arrisque. Irmandades tentam ajudar. A Santa Casa acolhe como pode. Pequenos gestos de humanidade resistem em meio ao colapso. A tragédia não se limita à cidade. Muitos fogem para o campo acreditando que a distância salva, mas levam o invisível consigo. Nos engenhos do Recôncavo, a doença encontra trabalhadores aglomerados, exaustos, sem possibilidade de isolamento. A produção cai. Colheitas se perdem. Vilas inteiras ficam silenciosas. A natureza começa a ocupar espaços abandonados. O mundo colonial se revela um organismo único. O que acontece no porto reverbera no interior. Com o tempo, as mortes diminuem. Não por vitória, mas por esgotamento. Salvador não comemora. Ela apenas continua. O porto retoma o ritmo. O comércio se reorganiza. As pessoas voltam às ruas, mas algo mudou. A cidade aprende, mesmo sem compreender totalmente, que a conexão tem custo, que o progresso traz consequências. A epidemia deixa marcas nos corpos, nas ausências, na memória coletiva. Reforça desigualdades, expõe fragilidades e enfraquece certezas. Olhar para Salvador nos anos 1600 é perceber como essa história soa familiar. Uma cidade conectada, um evento invisível, medo, confusão, busca por culpados, impacto desigual e uma lenta retomada. Mudam as roupas, as palavras e as tecnologias. Mas o comportamento humano permanece. A história de Salvador colonial não é apenas sobre uma epidemia. É sobre limites, sobre o preço da conexão, sobre como sociedades reagem quando percebem que não controlam tudo. O passado não está morto. Ele observa, espera e reaparece sempre que esquecemos o quanto somos frágeis. E talvez essa seja a maior lição que essa cidade nos deixa. O verdadeiro teste de uma sociedade não acontece na prosperidade, mas na forma como ela reage quando aquilo que parecia sólido começa a ruir.